natural de Porto Alegre, casado com a Ana Gabriela, pai do Gabriel, filho do senhor Luiz Henrique e da Regina. Ele é bacharel em Ciências Contábeis e Gestão Empresarial. Ele é síndico profissional. Tem a empresa própria, a Audaz Síndicos Profissionais. E hoje teremos uma conversa de peso com o Luiz Siqueira. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito prazer, Jairo. É muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho, né? Então. Contar um pouquinho dessa trajetória pessoal, profissional. Exatamente. Pelos próximos 30 minutos aí, falando um pouquinho dessa atuação. Poxa, já é claro que a gente vai entrar em detalhes. Mas síndico profissional. Gente, o leigo conhece o síndico do prédio. Exatamente. Só dar um panorama, depois a gente detalha um pouco mais. O que é um síndico profissional? Exatamente, essa é uma cultura assim, que está muito bem disseminada na área de São Paulo, ali, o Sudeste, né? E aqui em Porto Alegre, região metropolitana, realmente é bem embrionária essa questão. É novo, digamos assim. Entretanto, é uma tendência de mercado, até pelas exigências legais que os condomínios vêm tendo em relação ao síndico, né? Então, muitas vezes o síndico morador... Aliás, é bem difícil em muitos condomínios a gente encontrar um morador que esteja disposto a ser síndico, né? Então, aí entra o síndico profissional, que também vai agregar valor ao patrimônio, ao empreendimento, em relação a conhecimento, né? Muitas vezes, lógico, existem muitos síndicos moradores que têm bastante conhecimento, entretanto, eles têm o seu lado profissional e não vão abdicar daquilo para se dedicar a estudar só para manter o seu próprio condomínio, enfim. Correto. Então, o síndico profissional é um profissional que estuda para isso, para organizar os processos do condomínio, para fazer ele funcionar de forma mais efetiva, enfim, e inclusive comunicação entre moradores aí, que há muita... Além da imparcialidade, né, que o síndico morador normalmente muitas vezes, aliás, ele não tem como chegar no vizinho ali e dizer, para com esse barulho, porque afinal de contas exatamente, é do convívio. Já a gente vai detalhar um pouquinho mais, né, da profissão do Luiz, né, falar da empresa também, da Audaz Síndicos Profissionais, mas antes eu queria falar um pouquinho contigo sobre a questão pessoal, familiar. Tu és natural de Porto Alegre e tu me dizia fora do ar que tu vieste para São Leopoldo há 11 anos atrás, quando a Ana Gabriela passou no concurso da prefeitura, é isso aí? Exatamente. Eu nasci em Porto Alegre. Com 1 ou 2 anos a gente veio morar em Novo Hamburgo. Ah, sim. Viemos morar em Novo Hamburgo. Com 7 anos eu fui para... Pois é, tu moraste em São Paulo? São Paulo, né? Lá onde eu fui alfabetizado. Mas logo depois retornamos para cá, e onde eu vivi aqui em Novo Hamburgo até os 12, 13 anos. Meus pais compraram um sítio depois, minha mãe criou cabra, meu pai era apicultor, enfim, a gente teve bastante variação. Pai é o Luiz Henrique e tua mãe é a dona Regina. Né? Exatamente. Então lidava bastante com cabra, né, leite, a minha mãe produzia queijos, enfim. E o meu pai com as abelhas também produziu mel, própolis. Ele era um apicultor. Era um apicultor, sim. Ele estudou bastante, tinha bastante caixas de abelha. Que espetáculo. Levei bastante ferroada de abelha também. Que espetáculo. E o casamento com a dona Ana Gabriela, hein? A gente se conheceu quando eu tinha 19 anos, ou seja, já fazem 21 anos que a gente está junto. Uma pessoa maravilhosa, né? Me deu um filho igualmente maravilhoso também, que é muito estudioso, muito dedicado, muito amoroso. E daí, o Gabriel. O Gabriel tem quantos anos? 15 anos. Olha, já é um garotão. Tá enorme, quase da minha altura. E então a gente foi morar em São Leopoldo quando ela passou no concurso há 11 anos atrás. Né? E aí, vocês residem em que bairro hoje em São Leopoldo? No Padre House. No Padre House, um dos melhores bairros da cidade de São Leopoldo. E a partir de que momento, Luiz, que entrou essa parte de ser um síndico profissional na tua vida? Porque tu és formado em Ciências Contábeis. Sim. Eu vi aqui na tua pauta também, tu tem o curso de Gestão Empresarial. Sim. E como é que surgiu essa oportunidade de atuar nessa área como síndico profissional? Sim. É que na verdade, assim, eu tenho bastante experiência em shopping, né? Eu trabalhei por muitos anos no shopping Iguatemi,
também trabalhei no Shopping Praia de Belas, e que são grandes condomínios, né? E lógico, vendo também, pesquisando em relação ao mercado de síndico profissional, sabendo que, tendo contato com pessoas pessoal de São Paulo, onde está bem disseminada essa cultura de síndico profissional, né? Eu vi que é um mercado que tem bastante mercado, enfim, bastante área para atuar aqui na região do Vale dos Sinos. Claro que eu sou leigo no assunto, mas eu acredito que seja uma área praticamente nova, aberta para essa profissão aqui na região, enfim, porque realmente eu não conhecia. O que eu já escutei bastante assim de algumas administradoras de condomínio que eu visitei foi que algumas têm 100 e poucos clientes, sendo que 3 ou 4 têm síndico profissional. Olha só. Então, mas que realmente é uma coisa bastante complicada e complexa para os síndicos, para os moradores assumirem, né, devido a todas as demandas, que enfim, o envolvimento, responsabilidades, inclusive legais, né, que o síndico não. Isso é importante, né, Luiz? Porque o síndico ele passa a ter uma responsabilidade legal perante, sobre todo o condomínio, na verdade. É uma responsabilidade muito grande, tanto em relação à manutenção, enfim, né, problemas com elevadores, pessoal cair, escorregar, se machucar, e também na questão de tributos, né? Tributos, o síndico tem que acompanhar junto com a administradora se está todos os tributos estão sendo recolhidos de forma correta e tudo mais, porque ele pode inclusive responder com o próprio patrimônio, né? Uma coisa que o síndico não saiba, algo que ele não tenha conhecimento, não é por maldade nem nada, mas que não tenha conhecimento, ele pode pagar com o seu próprio imóvel, ou seja, é uma coisa é uma responsabilidade bem grande. E até por essas responsabilidades, muitos moradores evitam quando tem a reunião, não condomínio, quer nem se envolver. Vamos votar quem vai ser o síndico do prédio. Normalmente não, mas boa parte não quer se envolver, né? Não quer se envolver. Até a gente vê nas próprias assembleias, né? Claro. Quando prédios com 200 apartamentos, aí tem 30, 40 pessoas que comparecem às assembleias, claro, né? Um quórum muito pequeno. A maioria que entra para dentro do seu apartamento, fica quieto. Quer que tudo funcione. Exato. Quando tem alguma coisa errada, reclama. Essa é a parte Agora, normal, quando está tudo funcionando, é isso aí, tá certo. E como é que foi essa atuação, antes de falar um pouquinho mais dessa área, como síndico profissional, nos shoppings? Tu trabalhaste no Iguatemi? No Praia de Belas. No Praia de Belas. Exato. No Iguatemi eu entrei lá com 19 anos como comprador, né, almoxarifado. Eu era responsável também pelo controle de estoque, enfim. Compras, né? Eu cuidava do estoque e fazia as compras, cotações, enfim, ampliava a carteira de fornecedores, fazia novos contatos, cuidava também da contratação de alguns serviços, né, de contratos de serviços. 5 anos depois eu fui para a área administrativa, trabalhei como tesoureiro durante também 5 anos, né, onde cuidava de todas as contas da empresa, com controle de fluxo de caixa, elaboração do fluxo de caixa, remessa de dividendos para os sócios, enfim. Após esses 5 anos eu trabalhei daí agora o restante do tempo como analista de controladoria. Sim. Né, fazendo todo o planejamento orçamentário anual, né, digamos para o ano seguinte, fazendo o planejamento, analisando todos os contratos de locação, de despesas, né, dando apoio a todas as áreas, porque cada área precisa fazer o seu próprio orçamento, né, manutenção, segurança, enfim, mas dando todo o apoio para que ela todas as ferramentas necessárias que ela precisasse. E toda essa bagagem profissional também tu utiliza hoje no teu negócio, né? Porque todo mundo precisa de uma organização, de um planejamento, de uma parte estrutural bem administrada para as coisas andarem. Exatamente, né? Como o condomínio não tem um perfil de empresa que visa lucro, ele trabalha com recursos bem restritos. Exato. Então precisa realmente ter um planejamento um pouquinho mais a longo prazo. Lógico que há coisas imprevistas que acontecem e tal, mas tudo isso tem que estar já previamente estimado
para que não hajam surpresas, não tenha que ter chamada extra, né? Enfim, para os condôminos. Despesas extra. Chamada extra é uma coisa que todo mundo tem pavor, né? E todo mundo acha que é incompetência do síndico. Correto. Mas fazendo um planejamento, isso se evita ao máximo, né? Sem dúvida nenhuma. E quando é que tu conheceu, ficou sabendo, enfim, qual foi a primeira vez que tu ouviu falar nessa profissão de síndico profissional? Olha, já fazem alguns anos, né? A minha mãe mora na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Sim. E lá também tem bastante síndico profissional. Então ela me comentou, porque daí eu fui pesquisar, né? E vi que isso aí realmente é uma tendência do mercado. Olha só. Né? E já começou a acender a luzinha e eu já comecei a pesquisar. Isso já faz o quê? Uns 6, 7 anos. Né? E enfim, comecei a me interessar, a pesquisar, fazer alguns cursos online, enfim, né? E daí até que eu consegui a partir montar daí que tu conheceu essa profissão. Exatamente. Poxa, exatamente. Interessante. E justamente, Luiz, qual é o envolvimento hoje de um síndico profissional? Como é que o pessoal faz? Poxa, nosso condomínio não tem síndico, então alguém tem que administrar o condomínio, né? Isso é diretamente os moradores, por exemplo, que entram em contato contigo para te contratar, ou é através de uma construtora, da empresa que administra aquele condomínio? Sim. Como acontece? Todo condomínio precisa ter um síndico. Isso é lei. Isso é lei, né? Não tem como o condomínio não ter o síndico. Então, o que acontece é que anualmente ou a cada 2 anos tem que fazer uma nova eleição de síndico. Então, muitas vezes, ou o síndico não quer mais assumir aquela responsabilidade, ou inclusive que é o que está acontecendo hoje com um cliente que eu estou prospectando aí. O síndico não quer mais, então eles entram normalmente em contato com a administradora para a administradora indicar os síndicos profissionais e apresentar uma proposta, uma cotação. Mas, por outro lado, também tem, porque todo prédio tem o síndico e tem o conselho fiscal, né? o conselho de moradores. Sim. Ali. E algumas vezes esse conselho não está satisfeito com o síndico. Né? Então, eles têm que fazer de alguma forma, fazer com que seja implantado um síndico profissional ou um outro morador, enfim. Né? O problema é que justamente... Que alguém assuma essa responsabilidade. O problema é que justamente muitas tem aquele síndico que não faz nada, né? Mas não tem ninguém mais que queira ser síndico. Tá lá só no nome. A gente tem que tem que consertar esse problema do nosso condomínio. Então eles entram em contato ou diretamente com os síndicos profissionais ou com a sua administradora, a administradora que administra o seu condomínio. Né? Certo. Vamos para o intervalo e na volta o Luiz Siqueira vai contar mais um pouquinho, né, dessa trajetória como síndico profissional. Olha, eu não conhecia a profissão, mas acredito que seja muito interessante e importante, né? Está auxiliando aí vários condomínios. Vamos para o intervalo e já voltamos.